dia! Vamos lá, vamos entrar na live. Um bom dia diferente, número 15, onde a gente vai fazer aqui a prática do Evangelho no Lar, segundo o Espiritismo. Vamos lá, a mensagem de hoje eu já escolhi e é o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Entranha Moral, que fala sobre... A gente não vai falar tudo, eu vou ler um pouco da mensagem e comentar um pouco aqui com vocês. Se vocês quiserem comentar também comigo, aqui o canal é para isso, beleza? Odiar os pais. Como nas suas pegadas caminhassem grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vou ler de novo, hein? Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo que não tem, a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Agora vamos ler o comentário aqui que tem no livro, né? Certas palavras, aliás muito raras, atribuídas a Cristo, fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar que instintivamente se lhes repele o sentido literal. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que as passagens que Jesus deixou, né, elas não são sentido literal, então a gente não deve interpretar de maneira literal essas passagens. E justamente esse é um dos motivos que essas passagens e a palavra de Deus, né, como dizem, ela permanece viva até hoje, mesmo depois desse monte de religião que surgiu aí, um monte de gente modificando para atender seus próprios interesses, né? Então, essa parte da parábola, ela é verdadeira mesmo. Sem que a sublime da sua doutrina sofra qualquer dano. Então, é o que eu estava falando, né? Escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele viveu. Quer dizer, foi escrito depois da morte dele, né? Lícito é acreditar-se que, em casos como este, o fundo de seu pensamento não foi bem expresso. Porque, olha só, vocês prestaram atenção na mensagem que eu li aqui? Ele disse, ó, aquele que ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Vamos lá. Ou que não é menos provável o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro seja cometido uma vez para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação a fatos históricos. O termo odiar, nessa frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e sua mãe, que ele falou lá, né? Se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, nem seus irmãos, não é digno. Como se, tipo assim, cara, você tem que, né? Tipo, deixa eles pra lá e eu vou seguir Jesus. E não é bem assim, né? Será então supérfluo discuti-la, ainda menos tentar justificá-la. Importaria primeiro saber se ele a pronunciou em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia a palavra em questão tinha o mesmo valor que a nossa. Ou seja, se o ódio do jeito... O que ele está dizendo aqui? Será que o que ele falou lá naquela época tem o mesmo significado da palavra que a gente usa aqui para se referir a um sentimento ruim que é o ódio? Né? Não sabemos. Vamos lá. Em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia a palavra em questão tinha o mesmo valor que a nossa. Nesta passagem de João, aquele que odeia a sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna. É indubitável que ele não exprime a ideia de que lhe atribuímos, né? Ou seja, você não precisa odiar a sua vida para amar a vida eterna. Isso não existe. Então é um erro de tradução, obviamente. Fred, você não tem o evangelho fisicamente? Obrigado, cara. Eu aceito. Eu não tenho ainda não. Toda semana eu falo que eu vou lá comprar e não compro.
E eu já poderia ter pegado esse livro também, até lá na Casa Verde, em algum outro lugar, né? Então vamos lá. Só continuando aqui. A língua hebraica não era rica e continha palavras de várias significações, tal, por exemplo, a que Gênesis designa fases da criação. Servia simultaneamente para exprimir um período de qualquer tempo e revolução diurna. Daí mais tarde a sua tradução pelo termo dia, a crença do que foi obra 6 vezes 24 horas. Então o que ele está dizendo aqui? Só para a gente concluir, essas notas encontram aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras, em particular dos Evangelhos, se não tiver em conta o meio que Jesus vivia. Fica-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito em que se está de assimilar a outros e a si próprio. Em todo caso, cumpre despojar o termo odiar da sua acepção moderna, como contrária ao espírito de ensino de Jesus. Ah, legal. Biblioteca da Federação Jacó e Bezerra de Menezes. Isso mesmo. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que essas passagens, elas não devem ser levadas ao pé da letra, porque não faz nem sentido de acordo com os ensinamentos de Jesus. A gente sabe muito bem que o nosso relacionamento com os pais, ele é primordial aqui pra gente, tanto para você com o seu pai ou você com a sua mãe. Isso não tem como correr. Você pode até correr. Eu corri por muito tempo, acreditem. Eu tive, como vocês sabem, eu já até falei aqui nas outras edições do Bom Dia Diferente, que eu tive um problema com meu irmão e com minha mãe. Meus pais, eles eram separados. Então, eu sempre tive alguma coisa com família, assim. Graças a Deus agora tá tudo resolvido. A gente já se dá super bem, já conversamos bastante, já choramos bastante junto. E agora tá tudo certo. Então você pode até correr disso. Você pode até fugir dessa responsabilidade, porque é uma responsabilidade. Antes da gente vir para cá, nosso plano é reencarnatório, né? Se você acredita nisso ou não, não tem problema. Mas uma coisa você tem que acreditar. Você já parou para reparar que toda família tem alguma coisinha, tem alguém? Não existe. Me aponta aí você uma família que é perfeita, que todos nasceram e cresceram juntos perfeitos, sem nenhum probleminha, sem nenhuma desavença entre irmãos, entre pai e mãe, entre filho e mãe. Às vezes o próprio casal se casa e a gente não entende porque as pessoas ficam tanto tempo juntas e vivem naquele quebra-pau, né? E não separa. Mas justamente porque nós temos responsabilidades. Então, não existe âmbito seio familiar que não seja aproveitado para algum tipo de evolução nossa, ou seja, para desfazer desavenças, né, passadas, ou seja, para você evoluir algo que você precise e que aquela pessoa vai te proporcionar essa oportunidade. Então a gente não deve fugir disso. Você pode... E existem ditados populares, né? A sabedoria popular, ela é interessante e muitas vezes a gente não dá ouvidos para isso. Que dizem que o homem que ele não se dá bem com a mãe, ele não prospera. E a mulher que não se dá bem com o pai, ela não consegue formar uma família, constituir uma família. Então a gente diz, por que será que eles falam isso, né? De onde que vem essa sabedoria? Não podemos fugir disso. A gente tem que resolver, e não só com os nossos pais, mas com os nossos irmãos também, com os nossos parentes, né? Ó o Bernardo falando aí, ó, estamos num mundo de provas e expiações. Essas relações é o que nos permitirá resgatar os erros do passado e permitir nossa evolução moral e espiritual. Exatamente, exatamente. Só que o nosso primeiro reflexo, quando acontece isso, quando a gente cai numa família dessa, a nossa primeira reação é o quê? O nosso instinto humano faz o quê? Luta ou fuga. Luta a gente não pode lutar a maioria das vezes. Acontece luta no âmbito familiar? Acontece. Olha o tanto de crime que tem, né? Infelizmente. Entre irmãos, entre pais e filhos, filhos e pais. Tem famosos, né? Olha os Nardoni, hein? Então, existe luta. Em alguns casos extremos, onde a pessoa realmente não consegue
é fugir, ou ela opta pela fuga. Ela cai fora. Foge, se afasta, para de falar. Eu parei de falar com meu irmão, fiquei 20 anos sem falar com meu irmão. Por quê? Porque era mais fácil. Fuga era o que eu tinha no momento. E a luta. Exatamente, Jennifer. A luta não precisa ser física, ainda tem isso, né? E quando a luta é psicológica? É pior ainda, porque fica mais difícil ainda interferir. Exato. Exatamente. Fica mais difícil interferir. Tipo assim, cara, imagina, você é uma pessoa que sabe disso, que tem essa consciência, aí você vai, procura terapia e faz tudo, sabe, pra melhorar, e você tem que conviver naquela casa porque você não tem condições de cair fora, de fugir, e as pessoas que convivem com você, não, isso não serve pra nada, são totalmente cabeça dura. Deve ser muito difícil, cara, muito difícil conviver num ambiente familiar assim. Eu convivi mais ou menos por pouco tempo, fui mais sozinho, porém eu vejo pessoas reclamando, gente que queria sair de casa e tudo mais, realmente as lutas psicológicas, elas podem ser até pior, né, geram mais danos e tudo mais. Ainda bem que hoje a gente está num momento que existe muito acesso à informação, muito acesso a psicólogos, né, a tratamentos psicológicos e tudo mais. Inclusive, você que está assistindo esse Reels e vocês que estão aqui na live, não sei se vocês conhecem, tem um aplicativo chamado Psicologia Viva, onde tem vários tipos de psicólogos do Brasil inteiro, de todo preço, a partir de R$ 70 a sessão. Você pode fazer seu cadastro lá nesse aplicativo e você faz sua terapia, ninguém nem precisa ficar sabendo. Olha só que legal. Você faz tudo online, você faz pelo celular mesmo, as sessões. Então, se você não tem condições de procurar uma terapia, se você está precisando, se você tem vergonha, mora longe, se você está assistindo isso aqui e precisa, acessa esse aplicativo, baixa lá, Psicologia Viva, o nome do aplicativo. Você faz seu cadastro e é tudo pelo aplicativo, inclusive o pagamento das sessões, tudo por lá mesmo. É muito legal. Psicomit é incrível também. Olha aí, é mais uma dica para você que está precisando. Faça terapia, principalmente se você mora nesse ambiente que é olha só que maravilha, R$ 30 a sessão. Se você mora nesse ambiente que é um ambiente tóxico, que você não tem com quem conversar, se você fica recluso dentro da sua própria casa, faça, comece. Você não precisa ter vergonha, ninguém nem precisa ficar sabendo, e vai fazer uma diferença total na sua vida e na vida das pessoas que estão em volta de você. Porque quando a gente muda, todo mundo vê a mudança que acontece na gente, não é verdade? Então, a mensagem de hoje é essa. Obrigado, Jennifer, obrigado, Bernardo, por terem participado aí, todo mundo que entrou, todo mundo que vai assistir depois. Se vocês puderem compartilhar aí essa mensagem, espero que ajude pelo menos uma pessoa que está assistindo aqui com a gente, que está acompanhando. Se quiser trocar ideia também, manda uma mensagem para mim no privado, vamos conversar e a gente se vê por aí. Tô por aqui. Um bom final de semana para vocês, um bom restinho de sexta-feira aí. Aguentem o calor, bebam água, hein? Vamos beber água, que tá duro o negócio. E é isso aí, pessoal. Um beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.